Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre a próxima aula relacionada à matemática financeira e a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de fluxo de caixa e o conceito de equivalência de capitais. Uh, Fluxo de caixa é uma ferramenta, né, que a gente vai ver que ela é utilizada para a gente modelar investimentos. Então é como representar um determinado investimento e como representar o fato, né, que a gente está vendo desde a primeira aula, de que o dinheiro tem valor no tempo. Que é importante não só o quanto que eu recebi, mas também o quando que eu recebi. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta ideal para se representar valores financeiros em relação ao tempo. E a gente vai falar também do conceito de equivalência de capitais, né, que é quanto um determinado valor uh, é, equivale a um valor numa data diferente, seja numa data anterior, seja numa data posterior. A gente viu equivalência de taxa de juros, né? Então equivalência de taxa de juros na última aula é quando duas taxas de juros elas são iguais, elas o mesmo capital por um mesmo período de tempo produzem o mesmo montante no final. Já a equivalência de capitais é quando é indiferente, ou seja, quando dois capitais em datas diferentes, eles valem exatamente a mesma coisa e é indiferente receber um ou outro. Então, se eu fizer a pergunta para vocês, vocês preferem receber R$ 100 hoje ou R$ 100 daqui a um mês? Eu acho que todos vocês vão responder que preferem receber R$ 100 hoje, porque se vocês receberem R$ 100 hoje, vocês vão poder, por exemplo, comprar o que vocês quiserem com esses R$ 100, vocês vão poder investir esses R$ 100 no que vocês quiserem. E se vocês receberem daqui a um mês, vocês vão ter que esperar para fazer isso. Então, dado que todo mundo prefere receber o dinheiro o mais cedo possível, né? Para que alguém aceite postergar esse recebimento, é preciso de alguma diferença. Você precisa pagar um pouquinho a mais ou receber um pouquinho a mais, né? Para você, por esse tempo que você esperou, né? Para receber esse dinheiro. E esse um pouquinho a mais que você vai receber, o que você vai pagar, é o que a gente chama de juros. Então, a partir do momento que a gente inclui juros num determinado capital, a gente pode falar desse conceito de equivalência de capitais. Ou seja, de quanto que um capital posteriormente equivale a um capital de hoje, ou quanto que ele equivalia num período anterior. Bom, então vou começar falando de fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é a representação gráfica de todas as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Então, tudo que entra e sai, né, de uma determinada aplicação financeira, né, de um determinado centro financeiro, a gente chama isso de fluxo de caixa. E para os métodos de avaliação de investimento que a gente vai ver, né, na segunda parte da disciplina, é fundamental a gente entender esse conceito de fluxo de caixa. Bom, para a gente entender o conceito de fluxo de caixa, a gente tem que entender primeiro o que é um horizonte de planejamento. O horizonte de planejamento é a vida útil de um investimento, é a vida econômica ou útil de um investimento. É quanto tempo esse investimento vai durar. Então, por exemplo, se eu montar uma padaria, essa padaria, eu não posso pensar nesse investimento dessa padaria como se ela durasse para sempre. Então ela tem um tempo, ela tem uma vida útil. Essa vida útil, dependendo do caso, pode até ser infinita, né? A gente vai ver na próxima aula um exemplo de séries perpétuas, né? De fluxos de caixas perpétuos, né? Que tem duração infinita. Mas o horizonte de planejamento é avaliar o quanto que esse investimento tem de duração, quanto tempo ele vai durar e quanto tempo vai demorar para ele se extinguir. Então é o período em que um projeto, né, um determinado investimento que se faz, vai se manter operacional. Então, eu posso definir ele mais formalmente como sendo o período decorrido entre o investimento inicial, entre o momento que eu faço minha aplicação financeira e a última remuneração que eu recebo. Bom, como que eu represento um fluxo de caixa? Basicamente, eu faço o seguinte: eu vou ter uma linha horizontal que representa o tempo. E eu vou numerar essa linha em diferentes períodos.
E aí esse período pode variar. Eu posso fazer o fluxo de caixa mensal, o fluxo de caixa anual, o fluxo de caixa bimestral. Então o que representa esse 1, 2, 3, 4, 5 depende da unidade de medida do tempo que eu estou adotando. Mas cada pontinho dessa seta horizontal representa um período de tempo. E aí eu vou ter setas que representam as entradas e saídas de dinheiro. As setas para baixo costumam representar saídas de dinheiro. E as setas para cima, entradas de dinheiro. Então, seta para cima, positivo, seta para baixo, negativo. E a gente costuma representar setas de tamanho proporcional aos valores representados. Então, dá para ver que a seta de 1000 é maior que a seta de 500, a seta de 800 é maior que a de 800, de 500, a seta de 300 é menor, então elas são proporcionais. Então eu vou representar cada entrada e cada saída de dinheiro no seu devido tempo. Então esse fluxo de caixa, no período zero, essa é outra questão importante do fluxo de caixa. O zero sempre representa hoje, sempre representa a data atual. Né? Por isso até que quando a gente fala de matemática financeira, a gente fala de valor presente. Então é o valor na data zero, é o valor hoje. Então hoje a gente teve uma saída de R$1.000. Então a maior parte dos investimentos, sempre eu vou ter uma saída na data zero, que é justamente o dispêndio de dinheiro inicial que eu vou ter que ter. Né? Então se eu construir uma padaria, por exemplo, eu vou ter que comprar máquinas, instalações, forno, bancada, então tudo isso é o meu investimento que vai cair aqui na data zero. E aí no período 2 eu tive um recebimento de 500, no período 3 eu tive um gasto de 800, no período 5 eu tive uma saída de 300. Um detalhe importante. Vamos supor que esse fluxo de caixa represente uma poupança, uma aplicação financeira qualquer. Então e que seja anual, cada período de tempo seja anual. Então eu depositei R$1.000. Dentro de um ano eu vou ter 6% a mais desse R$1.000. Mas eu vou representar esse valor no fluxo de caixa? Eu vou representar esse 6% que eu ganhei em cima do 1.000 no fluxo de caixa? Não. Então nada do que acontece dentro do investimento, então é como se o investimento fosse uma caixa preta. Tudo que acontece lá dentro, ele for recebendo juros, ele for se acumulando, eu não represento no fluxo de caixa. Eu só represento no fluxo de caixa o que entra e o que sai dessa caixa preta. Ou seja, todas as entradas, tudo que entra lá dentro, tudo que eu deposito lá dentro, e todas as saídas, tudo que sai desse investimento. Então vamos pegar um exemplo. O investidor deseja avaliar a viabilidade de um determinado investimento. Para tal, ele dispõe das seguintes informações. É necessário investir inicialmente o capital de R$2.000. Esse investimento ficará aplicado por um período de 6 anos. Então, 6 anos é o meu horizonte de planejamento, né? É o tempo em que eu vou planejar esse investimento. No primeiro ano, o investidor receberá 350, no segundo, 500, nos 4 últimos anos, ele receberá 750, e no último ano, o investidor poderá resgatar 15% do valor investido. Então, esse é um elemento comum quando a gente fala de matemática financeira e engenharia econômica, que é esse conceito de valor residual. Então, vamos pegar aquele exemplo da padaria, de novo. Então, na padaria, eu preciso de forno, eu preciso de bancada, eu preciso de mesa, eu preciso de reformar um prédio. Então eu preciso fazer vários gastos inicialmente, que são os meus investimentos. Uma parte desses gastos são os chamados gastos irrecuperáveis, né? Que são gastos que eu tenho que não consigo mais recuperar. Só que uma parte daquilo que eu investi pode ser recuperado. Por exemplo, eu posso vender um forno, nem que seja como sucata. Eu posso vender mesa, cadeira. Então eu posso recuperar um pouco daquilo que eu investi, obviamente não tudo. Isso que eu posso recuperar é o que eu chamo de valor residual. Então nesse caso, o meu valor residual foi estabelecido como sendo 15%, mas isso varia de investimento a investimento. Então o valor residual nesse caso será 15%. Então, o valor residual será 15% dos 2.000.
E o valor residual sempre entra no último ano. Então, depois que o investimento se encerra, entra também o valor residual. Então, vamos fazer a representação. Então, determine o fluxo de caixa do ponto de vista do investidor e do ponto de vista da empresa. Essa é uma questão interessante, porque dependendo do ponto de vista, o que é positivo e o que é negativo vai mudar. Então, vamos encarar primeiro o ponto de vista do investidor. Então, vamos supor que eu esteja fazendo aquele investimento, né, que foi relatado lá no slide anterior. Então, do meu ponto de vista, no período zero, eu fiz um dispêndio de 2.000. Então, 2.000 saiu do meu caixa, saiu da minha conta. Então, aqui eu represento esse 2.000 aqui no fluxo de caixa na data zero. Aí, falou lá que no primeiro período eu recebi 350, no segundo período 500, no terceiro período 750, no quarto 750, no quinto 750, no sexto 1.050. Por que 1.050? Porque eu recebi 750 no último ano, mais 15% do 2.000. Então, 15% do 2.000 vai dar mais 300, né? 10% de 2.000 seria 200, mais 100, 300 a mais. Então, eu recebi 1.050 lá no último período. Se eu fizer essa perspectiva da empresa, então a empresa ela fez justamente o contrário, porque ela não existia, né? Ela não tinha nada, então no primeiro período ela recebeu um aporte de 2.000. Ou seja, eu investi 2.000 nela. E aí no primeiro período teve uma saída lá da empresa de 350, que foi para mim, investidor. No segundo período, uma saída de 500, que foi para mim, investidor. No terceiro período, uma saída de 750, que foi para mim, investidor. No quarto período, uma saída de 750, que foi para mim, investidor. No quinto período, uma saída de 750. E no sexto período, uma saída de 1.050. Então, essa é a perspectiva da empresa. É o fluxo de caixa sob a perspectiva da empresa. Bom, outro conceito relacionado a fluxo de caixa é o que a gente chama de fluxo de caixa incremental. O que é um fluxo de caixa incremental? É quando eu vou avaliar duas alternativas de investimento e vou representar uma comparação entre as duas num único fluxo de caixa. Então, se eu estivesse comparando dois investimentos, eu poderia fazer um fluxo de caixa tradicional, como esse do slide anterior, para cada um dos investimentos. Ou eu poderia fazer um que a gente chama de fluxo de caixa incremental, em que eu vou usar um em relação ao outro. Então, é a representação no mesmo fluxo de caixa da comparação entre duas alternativas mutuamente excludentes de investimento. Então, eu quero optar entre um investimento e outro, né? Então eles são mutuamente excludentes. Então, eu coloco meu dinheiro em um ou eu coloco meu dinheiro em outro. E eu quero fazer uma comparação dos dois, então eu posso usar essa ferramenta chamada do fluxo de caixa incremental. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma máquina nova e eu tenho a opção de ficar com a antiga, ou substituir um equipamento, né? Então, eu posso usar esse fluxo de caixa incremental. Então, aí a gente tem algumas regrinhas, que é o seguinte. No fluxo de caixa incremental, são fluxos de caixa positivo, todas as receitas extras geradas. Então, um investimento, eu vou comparar um investimento em relação ao outro. Então, tudo que o meu investimento, que está sendo comparado com o primeiro, gerar de receita extra, que é aquele investimento que está me servindo de base, eu vou entrar como fluxo de caixa positivo. E outra coisa que vai entrar como fluxo de caixa positivo são todas as economias de custo geradas. Ou seja, tudo que eu vou gastar menos no meu investimento que está sendo comparado com aquele investimento antigo, com aquele investimento que eu adotei como base. E deve entrar como fluxo de caixa negativo o investimento realizado de um em relação ao outro e os gastos extras gerados, né? Então, tudo que for gasto extra gerado no meu investimento em relação àquele investimento de base entra como fluxo de caixa negativo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Um padeiro deve decidir entre trocar ou não o seu forno a gás por um forno elétrico. Caso decida pela troca, ele vai gastar 40.000 para comprar o forno. Se ele não trocar o forno, né, se ele continuar com o forno a gás, ele não vai gastar nada. Vai continuar como está. Porque o forno a gás ele já tem.
Bom, com o forno elétrico vai ter um aumento de 1.000 por ano nas receitas devido à maior qualidade do pão. Então é uma receita extra gerada, né, se ele trocar o forno. Haverá uma diminuição no gasto de energia de 3.000 por ano. Haverá um aumento no gasto de manutenção de 2.000 por ano. E o forno durará 6 anos e poderá ser vendido a 15% do seu valor. Então a gente aqui está partindo do pressuposto que o forno a gás pode durar para sempre, né? Então esse forno elétrico só vai durar 6 anos, mas o forno a gás que ele já tinha vai continuar indefinidamente. O que não é a realidade, né? O que mais, para efeitos de exemplo, né? Para efeitos da gente entender o que é um fluxo de caixa incremental, eu acho que é válido a gente pensar nesse exemplo. Então vamos, antes da gente mostrar o fluxo de caixa, vamos pensar um pouquinho. Então ele vai gastar 40.000 para comprar o forno. Então 40.000 entra negativo, porque é um investimento que ele vai fazer em relação à alternativa de continuar com o forno a gás. Então ele está comparando o investimento de 40.000 com o investimento de zero. Né? Continuar com o forno a gás e investimento de zero. Vai ter um aumento de 1.000 por ano nas receitas devido à maior qualidade do pão. Então receita extra entra positivo. Haverá uma diminuição de gasto de energia de 3.000 por ano. Nesse caso, é uma economia de custo. Ele gastava não sei quanto, mas com forno elétrico ele vai gastar 3.000 a menos. Então esse 3.000 a menos que ele vai gastar entra também como fluxo de caixa positivo. Só que ele não tinha gasto com manutenção e agora vai ter um gasto extra de manutenção de 2.000 por ano. E, então esse 2.000 entra como fluxo de caixa negativo e o forno vai durar 6 anos e vai ser vendido a 15% do seu valor. Então o valor residual vai ser 15% de 40.000. Então fluxo negativo, né? Então no período 0 ele vai ter um gasto de menos 40.000. No período 1 ao 6 ele vai ter um gasto extra de menos 2.000, que é aquele gasto de manutenção, né? Que a gente mostrou aqui no slide anterior. Então vai ser menos 2.000. E aí fluxo positivo, ele vai ter uma receita extra de 1.000, também do período 1 ao 6. E do período 1 ao 6 ele vai ter um fluxo de caixa positivo de 3.000, que foi uma economia de gasto. E ainda só no período 6, né, que é o último período, ele vai vender o forno dele elétrico por 15% do valor inicial. Então ele vai vender por 6.000, que é 15%, 0,15 de 40.000. Então o fluxo resultante ele vai ter no período 0 um fluxo de caixa de menos 40.000. Do período 1 ao 5 ele vai ter um fluxo de caixa resultante de 2.000, né? Que vai ter um positivo de 1.000 mais um positivo de 3.000 menos um negativo de 2.000, né? Então ele vai ter um resultante de 2.000. E no período 6 ele ainda vai ter esse 2.000 acrescido com 6.000, que é o valor residual. Então o fluxo de caixa de 8.000. Então o fluxo de caixa incremental vai ter esta cara aqui. Né? Então vai ter no período 0, um negativo de 40.000, do período 1 ao 6, um negativo de 2.000, mais um positivo de 1.000 de receita extra, mais um positivo de 3.000 de economia de gasto, e no último período, no período 6, mais um valor residual de 6.000. Se a gente juntar tudo, né, a gente vai ter esses fluxos resultantes. 40.000, do período 1 ao 5, 2.000, e no período 6, um fluxo de caixa de 8.000. Bom, espero que tenha dado para entender o que é um fluxo de caixa e como representar um fluxo de caixa. E entendendo o que é um fluxo de caixa, a gente consegue entender também esse conceito de equivalência de capitais. Então, o dinheiro possui valor no tempo. Né? Essa é vamos dizer assim, a lei da matemática financeira. É a frase mais importante da matemática financeira. R$100 hoje não é a mesma coisa que R$100 daqui a um mês. E é possível que valores monetários diferentes em períodos distintos se equivalham considerando uma determinada taxa de juros. Então, considerando uma determinada taxa de juros, valores em períodos distintos podem ter uma equivalência. Né? Então, por exemplo, a uma taxa de 10% ao ano, um capital de 100 pago hoje equivale a um de 110 pago no próximo ano. Então, se eu fizer aquela pergunta, vocês preferem R$100 hoje ou 110 no próximo ano?
o que vocês preferem? Então, se vocês considerarem uma taxa de 10% ao ano, para vocês deveria ser equivalente. Óbvio que vocês podem estipular a taxa de juros que vocês querem, né, para marcar o que é essa equivalência. Mas a essa taxa de 10% ao ano, esses dois capitais são equivalentes. E a gente tem esses dois conceitos, esses dois nomezinhos que vão ser muito importantes, né? Que é o conceito de capitalização e de descapitalização. Capitalização é levar um determinado valor monetário para o futuro, né? Levar ele para uma data futura. Então consiste em determinar o valor futuro equivalente a um dado capital. E descapitalização é levar um determinado valor monetário para o passado, ou seja, quanto ele equivalia um ano atrás, 10 anos atrás. Então isso é descapitalizar. Então consiste em determinar o valor passado equivalente a um dado capital. Então capitalizar é levar para o futuro. Para a gente levar para o futuro, considerando o regime de capitalização composto, né, lembrar que a gente tem 3 regimes de capitalização que a gente viu, né, o simples, o composto e o contínuo. Se a gente considerar o regime composto, que é o mais utilizado, para a gente saber o valor futuro, né, saber o quanto que um capital vale no futuro, basta a gente multiplicar por 1 mais i elevado a n. Então é a formulinha básica de juro composto. Esse 1 mais i elevado a n a gente chama de fator de capitalização, ou seja, é aquele valor que eu vou multiplicar o meu valor presente para achar o valor futuro. E a descapitalização é levar para o passado, então basta, também usando a fórmula de juro composto, para levar para o passado, basta dividir o valor, né, por 1 mais i elevado a n. Então, dividir por 1 mais i elevado a n. Então, esse 1 sobre 1 mais i elevado a n é o que a gente chama de fator de descapitalização. Ou seja, é o valor que eu tenho que multiplicar um capital para saber o valor dele no passado. Então, esses dois conceitos, fator de capitalização e fator de descapitalização, vai ser bastante importante, principalmente quando a gente falar de séries uniformes, né, de pagamentos e desembolsos, que é o assunto da próxima aula. Bom, vamos fazer um exemplinho, né, para ilustrar esses conceitos. E um exemplinho bastante complexo, porque ele envolve datas de calendário. Então lembrar que quando a gente fala de um mês, um ano, a gente considera sempre o que a gente chama de datas comerciais. Datas comerciais, a gente considera que um mês tem 30 dias, logo um ano vão ter 360 dias. Isso são datas comerciais. Quando a gente dá datas de calendário, aí a gente vai ter que contar quantas datas tem no calendário, inclusive considerando o ano bissexto e todas essas questões. Então hoje é dia 12/11/2011. Então considerando uma taxa de juros diária de 5% ao dia, quanto valerá 150 mil em 15/2/2012 e quanto valia 150 mil em 17/3/2011. Então, 12/11/2011, 15/2/2012 dá pouquinho mais de dezembro, janeiro, fevereiro. Um pouquinho menos de 3 meses. E quanto valia 17/13, né? Então, de 2011, então do 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, os 9 meses antes, né, da data do dia de hoje. E esse exercício é legal para ilustrar o quanto que equivale uma taxa de juros de 5% ao dia. 5% ao dia, será que é uma taxa alta ou uma taxa baixa? Então, uma coisa que rende 5% ao dia. Então, dá para, por mais que pareça pouco, né? Acho que dá para especular que 5% ao dia é uma taxa absurdamente alta, porque lembrar que a poupança, né, rende pouco mais de 6% ao ano. Então imagina uma coisa que rende 5% ao dia. Mas quão alta é? Então vamos ver. Né, então, primeiro, 12/11/2011 é 15/2/2012. Então, se a gente fizer as contas, né, no calendário, considerando que um mês pode ter 31, um mês pode ter 30, então isso fica, essa contabilização fica aí como tarefinha para vocês. Mas a gente vai ter aqui uma equivalência de 95 dias.
Então, 150 mil, 95 dias para frente. Então, como eu falei, um pouquinho mais de 3 meses. Né? A gente vai ter, aplicando a formulinha de juros compostos, né? Nesses 95 dias, os meus 150 mil se transformam em 15.455.201,47 reais. Então não é nada mal, né? Eu começar a investir uns 150 mil e em 3 meses eu ter 15 milhões. E quanto que equivaleria 150 mil, 240 dias para trás, né? Então 150 mil, 240 dias para trás, né? Se eu fizer os 150 mil dividido por 1 mais i, ou seja, por 1,05 elevado a 240, eu vou chegar a um valor de R$1,23. Então dá para ver, né, que se eu investir numa taxa de 5% ao dia, se eu investir R$1,23 em pouquinho mais na realidade acho que é em menos de um ano, né? Porque é de 17 do 3 ao 15 do 2. Então, em menos de um ano, o meu R$1,23 se transformaria em 15.455.201,47. Quer dizer que é um belo investimento se existisse. Bom, como eu falei para vocês, esse é o fator de capitalização quando eu estou considerando o juro composto. Então, fator de capitalização, né, para levar para o futuro, eu multiplico por 1 mais i elevado a n. E para levar para o passado, eu multiplico por 1 sobre 1 mais i elevado a n. Se eu estivesse trabalhando com outros regimes de capitalização, com regime simples, eu multiplicaria por 1 mais i vezes n. E para descapitalizar, eu multiplicaria por 1 sobre 1 mais i vezes n. E taxa de regime de capitalização contínuo, eu multiplicaria por e elevado a i vezes n e multiplicaria por 1 sobre e elevado a i vezes n. Lembrar que o fator de descapitalização é sempre o inverso do fator de capitalização. Então aqui alguns exercicinhos, né, para a gente treinar. Então calcule o valor de 250 mil para os próximos 2, 3 e 6 meses, se a taxa se mantiver a 27% ao mês. Aqui sempre adotar regime de juros composto, né? Então quando eu não falo nada sobre capitalização, eu parto do pressuposto que é juro composto. Quanto à correspondência, 3 meses no valor atual de 700 mil. A quanto correspondia 3 meses um valor atual de 700 mil a uma taxa de 12% ao mês. Então, há 3 meses, né? Então, levar para o passado, descapitalização. Quanto valia há 8 meses e quanto valerá daqui a 5 meses o valor atual de 150 mil, considerando uma taxa de 16% ao mês. E o último, capital de 120 mil aplicado a uma taxa de 4% ao mês, rendeu, após certo tempo, 87.801,17. Determinar o prazo desse investimento, saber que a capitalização é mensal. Então, aqui estão as respostas. Vou deixar um tempinho aqui e vocês podem treinar, né, na casa de vocês esses exercícios. Então era isso, muito obrigado e até a próxima aula.